Investir é a melhor coisa que você pode fazer para o seu eu do futuro. Investir é quando você deixa de fazer uma coisa agora para fazer muito mais lá na frente. Então, invista. Pouco, invista. Muito, invista. Mas invista. Isso daí vai te gerar um futuro muito melhor, mais confortável, mais feliz. Nós tivemos um vídeo aqui sobre o que é a bolsa, quais são as armadilhas para o investidor iniciante e agora um vídeo com muito carinho, te ensinando como começar a investir. E não gere muita expectativa. Se você já acha que eu vou te mostrar algumas ações, vou te mostrar um aplicativo, alguma coisa, não chegou essa hora ainda. Aqui você vai entender quais são os tipos de investimentos. Uma coisa importante de falar para vocês é que todo investimento tem risco. Não existe investimento livre de riscos. Então, todos os investimentos têm risco menor ou maior. Então, sempre tenha isso em mente. Antes de você ver os tipos de investimentos, você tem que saber onde você quer chegar. Qual é o seu objetivo com aquele investimento? Se é um investimento para eu me aposentar, se é um investimento para eu comprar algum bem, se é um investimento para eu deixar para minha família, para um filho. Então você tem que saber para que você está investindo, colocando um objetivo. Quando você coloca um objetivo, fica até muito mais fácil você investir, porque você já consegue mentalizar aquilo que você está agora guardando, investindo para conquistar ou para usufruir no futuro. Então tenha um objetivo claro de por que você está fazendo aquele investimento. Outra coisa muito importante, parece que você só está perdendo tempo quando você faz isso, mas é saber o seu perfil de investidor. O que significa isso? Cada pessoa ela tem um nível de investidor. Pode ser um investidor conservador, moderado ou arrojado, arriscado. Então você tem esses três principais tipos de investidores. Se você é um investidor conservador, o que isso quer dizer? Que você está menos disposto a passar por riscos. Ao mesmo tempo, os seus ganhos eles podem ser menores. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganho. Quanto menor o risco, menor a possibilidade de ganho. Não é uma regra, mas é o que acontece na grande maioria das vezes. Se você é um investidor moderado, você aceita ficar no meio a meio, né? Tem alguns investimentos que você aceita ter uma exposição maior, um risco maior para ter um ganho maior, mas boa parte do seu patrimônio você mantém em investimentos com risco menor. E tem o investidor arrojado, é tudo ou nada, ele sabe que aquilo que ele está fazendo pode gerar perdas, mas ao mesmo tempo pode gerar ganhos maiores. Outra dica muito importante é você diversificar o seu investimento. Palavra chique, não gosto muito, mas é o quê? Você espalhar. O que dizia a vovó? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Investimentos é igual. Por mais que o seu perfil seja conservador, você vai para um investimento mais seguro, colocando entre aspas, porque não existe nenhum 100% seguro, você vai para um investimento mais seguro, você não vai colocar tudo em um único investimento. Você vai lá e divide em investimentos seguros. Isso daí vai deixar a sua vida muito mais tranquila. Você diluir aquele risco, espalhar este risco. A última dica é acompanhe os seus investimentos. Alguns desses investimentos, eles precisam de ajustes. Então, acompanhe. Torne isso um hábito. Todo mês, na hora que você vai investir o dinheirinho, você vai lá e olha como estão os rendimentos daquele seu investimento. Acompanhe sempre, tem vários aplicativos que te ajudam a fazer esse acompanhamento. E uma outra ligada ao perfil do investidor, em quanto tempo você vai precisar desse dinheiro? Se em um dia, um mês, 2 meses, 10 anos, 30 anos, em quanto tempo você vai precisar tirar aquele dinheiro ou usufruir daquele dinheiro? E agora vamos aos tipos de investimentos. Começando pelo nosso queridinho aqui, ó, renda fixa. Por que é queridinho? Que como o próprio nome diz, renda fixa. Onde você já sabe o quanto vai te render. Andrei, não rende tanto quanto a renda variável? Normalmente não, mas pode ser que sim, depende do desempenho da sua renda variável, porque ela é variável. Então, já falando sobre ela, é uma renda que você pode sim ter ganhos maiores. Lembre-se, quanto maior o risco, maior o ganho, mas você pode também ter perdas, não é perca, perdas. Você pode ter perdas aí neste investimento. Falando sobre renda fixa, quais são os principais investimentos
de renda fixa. Primeiro deles, e que é muito falado, Tesouro Direto. É um modelo de investimento onde você empresta o seu dinheiro para o governo. E aí o governo utiliza esse dinheiro seu e te paga juros sobre esse dinheiro. Ou com uma taxa pré-fixada, ou seja, fixou agora e vai daqui para frente com aquela taxa. Ou você tem essa base, que é esse índice, que pode ser o IPCA, Índice de Preços do Consumidor Amplo, ou pode ser também a Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Qualquer um desses dois, ele utiliza como base uma porcentagem fixa em cima desse índice. Então, o Tesouro Direto, ele é um investimento de renda fixa de baixo risco. Não é sem risco, é de baixo risco. Seguido do Tesouro Direto, outro investimento de renda fixa, baixo risco que a gente tem é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. O que é isso? É você emprestando dinheiro para o banco. Então, o banco emite como se fossem pequenos empréstimos e ele te dá uma taxa de juros para pegar esse seu dinheiro emprestado. Essa taxa é fixa e você vai recebendo essa taxa fixa até o final daquele prazo do empréstimo. Então, agora mudou de lado, né? Você emprestando o dinheiro para o banco. Seguindo muito parecido com o CDB, nós temos as LCIs e LCAs. O próprio nome já vai dizer tudo. LCI, Letra de Crédito Imobiliário. LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. O CDB, o dinheiro emprestado para o banco. Na LCI e LCA, LCI, imobiliário, vai para empreendimentos imobiliários e na LCA vai para o agronegócio. Então, depende de quem está pedindo aquele empréstimo e você está emprestando. Mas existem também aí as duas opções de você ter pré-fixado, você já sabe o quanto você vai receber desde o começo, ou pós-fixado, acompanhando algum índice aí do mercado. E agora vamos para a renda variável. Variável, chances de altos ganhos e altas perdas. Então, vamos lá. Primeira de renda variável, ações. Já tive um vídeo falando sobre a bolsa onde eu expliquei o que é uma ação. Ele é um pedacinho que você compra de uma empresa. Então, existe aí esse risco daquela empresa não ir bem, não ter um bom desempenho e você perder dinheiro. Como também existe a chance daquela empresa ir muito bem e você multiplicar aquele dinheiro que você investiu. Por isso, ela é variável e o risco é maior. Então, nas ações, renda variável, maior risco. Ainda em renda variável, não existe só ações. Existem também os fundos imobiliários. Ele é muito parecido com uma ação, só que ao invés de você comprar uma parte de uma empresa, você está comprando uma parte de empreendimentos imobiliários. Ou então, dívidas que alguém emprestou dinheiro, você está emprestando agora o seu dinheiro para alguém construir empreendimentos imobiliários. Mais uma da renda variável, fundos de investimento. Eu, particularmente, já usei muito fundo de investimento quando eu comecei a investir e hoje eu não sou a favor de fundo de investimento. Eu prefiro ir lá, pegar uma carteira recomendada de um banco, de uma corretora, de uma casa de análises ou então ir lá e investir em um índice. Não sei se você sabe, mas você pode ir lá e falar, eu não quero comprar uma ação da Bolsa de Valores. Eu quero comprar todas as ações das 100 maiores empresas da Bolsa de Valores. Você pode investir em um índice, na média dessas empresas. Não precisa, obrigatoriamente, colocar em uma empresa somente. O fundo de investimento é alguém te cobrando para investir por você e cobrando muitas vezes alto, e muitos dos fundos não conseguem nem bater o CDI. Ou seja, se você não fizesse nada, só investisse em algo que te paga o CDI, você ainda ganhava desses fundos de investimentos. Então, eu não sou muito a favor, eu prefiro mais ir no índice do que ir em um fundo de investimento. Mas o fundo também é um exemplo de renda variável, porque ele pega aquele seu dinheiro e ele pode colocar ou em uma mistura de renda fixa com renda variável, ou somente renda variável, mas aí vai do tipo de fundo. E não tinha como eu não falar desse último da renda variável, que são as criptomoedas, Bitcoin, Ethereum. É também um tipo de investimento de renda variável, de alto risco. Então eu falei sobre os riscos, isso daqui é de altíssimo risco, mas pode te dar ganhos também gigantescos. Do mesmo jeito que pode te dar perdas gigantescas. Fiquem muito atentos com isso. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, não é
um pendrive, isso daqui é uma carteira de criptomoedas offline, ou seja, não está em algum lugar, está aqui, ó, a minha chave de acesso para acessar os meus bitcoins, né? Como se fossem muitos, né? Para acessar aqui as minhas frações de bitcoin, é isso que eu utilizo. Eu olho isso daqui, criptomoeda, não como um investimento que eu vá ganhar dinheiro. Eu olho isso daqui como uma proteção caso eu precise de um dinheiro fora do país. Caso aconteça alguma coisa com o setor financeiro, eu tenho uma maneira de fazer transações financeiras, de comprar alguma coisa, nem que seja comprar comida em uma catástrofe, mas eu tenho alguma maneira de fazer essa comercialização. Eu tenho uma fonte de dinheiro, eu tenho algo que eu posso usar como dinheiro. Não tenho criptomoedas para ficar milionário com criptomoedas. É uma maneira de eu me proteger caso aconteça alguma coisa com o mercado financeiro, até mundial. Lembrando, altíssimo risco. Tomem cuidado com criptomoedas e comprem da corretora, ou então comprem através da corretora. Não deem o seu dinheiro para uma pessoa ir lá e comprar por vocês. Esses eram os principais tipos de investimentos. Agora eu quero pedir uma coisa para vocês. Então me falem aqui nos comentários quais os investimentos vocês querem ver em detalhes, que eu vou gravar um vídeo para vocês. É isso aí, muito obrigado. Um pouco mais com carinho, mas com a verdade que você precisa para respeitar o seu rico dinheirinho. Valeu!